Cada vez mais pessoas têm preferido morar em condomínios fechados na busca por melhor qualidade de vida e principalmente buscando o quê? Segurança. Segurança contra a violência. Mas será que é assim mesmo? Somente no estado de São Paulo, nosso estado aqui, 5 condomínios são alvos de roubo ou furtos por dia, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do estado de São Paulo. Só nos 3 primeiros meses deste ano, janeiro, fevereiro e março, foram registrados quase 500 casos. Furtos e roubos aumentaram em 11%. Durante esse cenário, muitos síndicos enxergam a inteligência artificial como uma ferramenta para garantir mais segurança. Nós vamos saber essas informações do assunto, sobre com quem entende do riscado. O advogado Luiz Fernando Maldonado, especialista em direito condominial. Luiz Fernando, primeiro de tudo, bom dia. E mais um adiamento da nossa entrevista, você ia para o Fantástico pedir música, né? Dava 3. Bom dia. Bom dia, Cavenato. É um prazer estar aqui com você sempre, com a sua equipe. Essa foi boa, mais uma a gente podia pedir música, né? Mas graças a Deus deu certo, estamos aqui no tempo certo de Deus para falar sobre o assunto. Doutor, a inteligência artificial é mesmo o caminho para garantir a segurança, melhor segurança aos condôminos? Hoje em dia, nós estamos, como você bem falou, cada vez mais as pessoas estão procurando morar em condomínios pela questão da segurança, que é um reflexo do que acontece do lado de fora, né, na nossa sociedade. E elas vão para um condomínio buscando segurança. E hoje, as tecnologias elas já estão tão evoluídas a ponto de contar com inteligências artificiais, não apenas robotizados. Hoje, a inteligência artificial ela tem um papel fundamental também na segurança. Aliás, o ano de 2025 está sendo uma das grandes pautas, de uma forma geral, está sendo a inteligência artificial em todos os meios. E os condomínios, hoje, eles representam também uma evolução dentro da sociedade, um laboratório, até porque são micro-sociedades, né? Alguns são até quase que microcidades, né? Pelo tamanho deles. E então eles têm cada vez mais investido em tecnologias de segurança, já hoje acompanhadas com inteligência artificial. Como, por exemplo, tem sistemas hoje que identificam placas de veículos, a hora que ela capta a imagem da placa de um veículo, ela já identifica se aquele veículo é roubado, né, se tem furto registrado, enfim, qualquer pendência que o veículo tiver, ela aponta. Tem a questão também de sistemas de câmera de imagem com captação de temperatura, de calor. Então, às vezes, num lugar escuro, por exemplo, você consegue hoje colocar uma câmera. Antigamente, você não colocava uma câmera num lugar escuro. Hoje, você coloca, porque, na verdade, ela não vai captar a imagem propriamente dita, mas ela vai pegar o calor para identificar que ali existe uma pessoa. Então, muitos condomínios que têm, por exemplo, a área de mata, né, que é divisa com o condomínio, às vezes colocam na parte que cerca com a mata esse tipo de câmera. Fora ainda condomínios que estão usando drones, também para auxiliar na segurança, reconhecimento facial 3D, sistemas que, por exemplo, quando um prestador de serviço ele se apresenta na portaria, passa o CPF dele, se ele tiver com algum tipo de mandado de prisão, isso aparece para o porteiro. Então, hoje, cada vez mais, os condomínios realmente estão indo para esse lado da tecnologia, com o upgrade já da inteligência artificial para auxiliar na segurança. Cada vez mais, os condomínios tendem a ser até mesmo referências em segurança. Depende de investimento, logicamente. Mas os condomínios que estiverem dispostos a investir vão se tornar até mesmo referência em segurança. Doutor, o impedimento, por exemplo, da entrada de um prestador de serviço que vai lá para trocar a lâmpada da sua casa, coisa e tal, e ele é flagrado pela Câmara e mostra que ele está cumprindo determinada ação judicial ou está sendo procurado, esse tipo de coisa. É uma ação natural, é uma opção do condomínio proibir a sua entrada ou é um direito do condomínio? Nesse tipo de situação, vamos pegar o exemplo de um mandado de prisão. O condomínio recebe ali informação no sistema que existe um mandado de prisão para ele. Só que não aparece o porquê. Pode ser por pensão alimentícia.
Então, é uma coisa relativamente simples, mas pode ser algo mais grave. Então, o condomínio ele não vai ter como proibir, né, a entrada, até porque quem autoriza a entrada é o morador. Então, o morador ele é o responsável por aquele prestador de serviço. Então, se esse prestador de serviço causar algum problema dentro do condomínio, até mesmo um furto, algum crime, o morador pode vir a responder junto, já que foi ele que autorizou a entrada. Ele pode ser colocado até ali como copartícipe, né, da situação. No mínimo, um facilitador de entrada. Então, o condomínio não vai poder proibir a entrada. Então, o condomínio só vai receber informação, mas não vai proibir de entrar. Ele não vai ter esse direito. O que alguns condomínios costumam fazer é, mediante essa informação, eles contactam a polícia enquanto o prestador de serviço está dentro do condomínio, a polícia chega nesse intervalo e aí verifica com esse prestador de serviço qual é o mandado de prisão. Né? Por exemplo, às vezes é uma pensão alimentícia, não é nada de cunho criminal, é cível, né? Mas, logicamente, se for mais grave, ele pode vir até já sair dali preso, né? Então, tem essas situações que o condomínio ele não vai poder proibir, mas ele vai poder tomar alguma medida ali com uma ligação para a polícia. Se você tem nas mãos alguém que está sendo procurado pela justiça, torna-se uma obrigação do condomínio avisar às autoridades que ele está presente ali? Não seria uma obrigação. Não teria essa obrigação por parte do condomínio. Mas é recomendável que o condomínio faça esse acionamento. Alguém que entra, eu não moro em condomínio, mas se eu estou morando num condomínio e o meu condomínio sabe da presença de alguém que está sendo procurado pela justiça, não cabe ao condomínio essa preocupação, essa obrigação de informar a polícia. Se ele está sendo procurado é porque ele não foi encontrado. Correto. O condomínio ele não teria essa obrigação de fazer esse aviso, mas é recomendável que faça. Então, o uso da tecnologia, do caso da inteligência artificial, ela depende também de alguns cuidados jurídicos, né? Não pode depender de condomínio para condomínio, tem que ser uma regra quase que no geral. É uma regra geral, os condomínios precisam estar preparados para isso, inclusive pela questão da Lei Geral de Proteção de Dados, em que os condomínios precisam ter minimamente ali um controle desses dados para tratamento e que esses dados não podem vazar de alguma forma a prejudicar a pessoa que forneceu seus dados. Doutor, saindo um pouco dessa regra de segurança de condomínios, essa coisa toda, o cenário aponta que os condomínios que adotarem a inteligência artificial como forma, né, estratégica, também eles vão acabar sendo valorizados no mercado imobiliário. Reza por aí a coisa? Sim, com certeza. A palavra-chave hoje para um condomínio ser valorizado é justamente o que ele tem de diferente e o que ele tem de melhor. Né? Mercadinhos valorizam condomínio, coberturas de garagem valorizam condomínio, mas o principal que as pessoas procuram é a questão da segurança. Então, quanto mais o condomínio tiver de segurança, contando com inteligência artificial, o empreendimento, o imóvel, na hora de uma venda, na hora de uma locação. Não tem a menor dúvida, isso é o que todo mundo quer, né? Morar num local que seja privilegiado com melhorias, né, do imobiliário. Pois é. Com toda certeza. Uhum. É o que as pessoas procuram, né? Uhum. Doutor, o condomínio ele pode brecar, inclusive, evitar a entrada de pessoas que são identificadas como pessoas não gratas a um condomínio? Para isso acontecer, depende de uma aprovação em assembleia e que o assunto tenha uma pauta específica sobre isso e, geralmente, com uma justificativa muito plausível para que essa proibição venha a ocorrer. Não é tão simples. O síndico não tem o poder sozinho para tomar essa medida. Ele depende de uma aprovação em assembleia. Nós tivemos o caso recentemente, o rapaz acabou sendo detido, um fazendeiro da região de Ribeirão Preto aqui, ele acabou usando uma espingarda de pressão, dando um tiro num funcionário de shopping, porque não abriu a cancela, essa coisa toda, mas ele já vinha provocando, o próprio condomínio onde mora,
o síndico, enfim, ele vinha fazendo absurdos, ameaçando inclusive de morte a mulher do síndico, a filha do síndico, essa coisa toda. Nesse caso, como é que funcionaria? Feita a assembleia, ele foi expulso, né? Mas antes de ser expulso, ele poderia ter essas anotações no prontuário dele? Para que haja expulsão do condômino antissocial, que foi esse caso, é necessário que exista um histórico. Então, ele já tinha um histórico ali acumulado de situações, somou com um fato externo, que foi a ocorrência do shopping, né? Mas isso não seria um fator único, seria um fator para somar apenas, para agregar. E, mediante esse histórico, se convoca uma assembleia com pauta específica, inclusive com direito de defesa para ele, para que seja deliberada sobre a expulsão dele. Aí, sendo aprovada, ajuiza-se a ação para que o juiz decida e determine sobre a expulsão dele, com direito de defesa também no processo. Pode ser pedido uma liminar, uma tutela, que se chama, né, para que ele seja proibido temporariamente de entrar no condomínio até que se julgue o processo ao final. Né, que foi isso que aconteceu, inclusive, nesse caso especificamente. Foi deliberado pela expulsão dele e, com base nisso, o juiz deu uma liminar para mantê-lo afastado devido à situação grave envolvendo violência física e psicológica, né? E nesse caso, por exemplo, a justiça, embora tenha agido rápido, a inteligência artificial poderia colocar maior agilidade, inclusive, na resolução das coisas, né, doutor? Sem dúvida, a inteligência artificial é um grande parceiro dos condomínios, dos síndicos, para a resolução de diversos problemas, inclusive em situações como essa do fazendeiro aí que causou essa situação toda, esse transtorno todo dentro do condomínio, com ameaças ao síndico, à filha do síndico, envolvendo inclusive ameaças de integridade física, né? Então, a inteligência artificial nesse condomínio poderia auxiliar sobre vários aspectos, inclusive, por exemplo, um ponto importante é que não é bem a inteligência artificial, mas vamos falar de tecnologia, é que as assembleias ou elas sejam realizadas em formato virtual, até para a segurança de todos, gravada, né? Ou se ela for realizada presencialmente, né, de forma física, que ela também seja filmada, para que seja tudo registrado e documentado. Doutor, muito obrigado pela sua participação e fico feliz que o senhor tenha retornado aí, hoje sem nenhum incidente. Obrigado, doutor, até a próxima. Sempre um prazer, muito obrigado. Até a Obrigadão. próxima. Um ótimo dia. Valeu, para você também. E nós ficamos por aqui, você segue na companhia de Antônio Carlos Morandini, Juízo, voltamos amanhã. Tchau.